adiante, galera do segundo ano. Lá, 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 lá. Segundo A, segundo B. Lá, 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 lá. Yeah, 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 yeah. Tudo bom, galera? Segunda-feira, 19h22, eu estou aqui gravando a aulinha de vocês. Estou no espaço novo, todo ambientalizado, só está faltando um ar-condicionado, mas nós não precisamos disso. Nós temos um ventilador aqui, temos um quadro aqui e temos uma parede aqui. Este é o meu lugar de trabalho, galera. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje, tá bom? Semana passada, eu sei disso, nós estudamos os principais focos de tensões do continente latino-americano, mas referenciando principalmente a primeira parte do estudo da América Latina. Ou seja, estudamos as causas, preste atenção nisso, estudamos histórico, estudamos as chamadas fraturas da América Latina, aí depois falamos da Colômbia, guerrilha, Venezuela, socialismo e petróleo, Bolívia, né? Evo Morales, tá. Foi só isso que nós estudamos no ano passado. Então o que nós vamos fazer hoje, para não ficar correndo muito com a matéria? Nós vamos fazer uma revisãozinha, e nessa revisãozinha, acredite, nós vamos fazer uma atividade diferenciada. Essa atividade, cara, eu quero que vocês entrem lá no link da escola, no dia da aula de vocês, tá? Para vocês fazerem o quê? Adivinha? Resolver essa questão. Essa questão eu vou querer na minha mão, hein? Porque é uma questão legal. Vocês têm tempo para fazer isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o mapa que divide a América do ponto de vista geográfico e a América do ponto de vista cultural, histórico, econômico. Segundo, aqui nós começamos a primeira parte da nossa história. Eu estou mostrando para vocês aqui, selecionei duas músicas. Músicas fantásticas que falam do que é ser cidadão americano. Então vai adiante. A primeira é essa aqui. Soy loco por ti, América. Soy loco de lá. Soy loco por ti, América. Soy louco. Gente, essa é uma música que fala sou louco por ti, América. Então, vocês vão ouvir essa música. Vamos observar a letra da música e vamos tentar retirar da letra dessa música aquilo que caracteriza um pouco a história da América Latina. Então, esse é o objetivo. Essa é a primeira parte da música. Vamos à próxima. Fábio Braza, ele também traz uma outra música sobre a América. Vai adiante. Volta lá. O Fábio Braza, ele faz uma crítica, né? É um misto de funk, DJ, etc. Mas também faz. Então vocês vão ser orientados a desenvolver uma atividade sobre essas duas músicas. Mas vocês vão ter que ouvir. Eu queria mais, tá? Mas eu só escolhi mesmo brasileiros falando sobre a América. A visão é geral, tá bom? É um misto de crítica, análise, realidade macroeconômica, realidade humana. Então vamos lá, vamos adiante. Esse mapa aqui é o mapa que fala o que é a América Latina, você já sabe. Vai do México até a Terra do Fogo. Vai adiante, eu não vou entrar nesse detalhe, né? Aqui nós temos o histórico, de novo, falando da influência da colonização. Esse mapa aqui é importante você saber, tá, galera? A colonização ajudou a gente a entender por que a América Latina tem tanto conflito. Tá? Vai adiante. Aqui, a influência dos Estados Unidos na América, também falamos isso. Quer dizer, não é só a influência europeia, teve uma época que era só a Europa, né, até o século XIX. A partir de meados do século XIX para o século XX, passou a ser os Estados Unidos com suas doutrinas, lembram? Doutrina Monroe, doutrina Truman, e etc. Até agora a recente doutrina Trump. Legal? Vai adiante. Aqui, os conflitos, eu já falei sobre isso na segunda aula da semana passada. Mas, professor, você está trazendo essa aula só para falar de novo? Preste atenção, você já tem uma atividade para vocês fazerem, música. Tá? Vocês vão aprender a entender a América a partir das músicas, mas vamos chegar aqui que ainda não terminei. Vai adiante. De novo, os países da América do Sul, que nós falamos mais sobre eles, mas preste atenção aqui, que eu vou acrescentar informações que vocês não tiveram na aula passada, hein? Vai adiante. O arco da instabilidade, já falamos sobre isso. Vamos adiante. Né? A influência desse arco, né,
a aproximação e a separação do arco, né, das instabilidades da América do Sul, vai adiante. Os estudos, então quem nós estudamos, galera? Nós estudamos, primeiro, Venezuela, nós estudamos Bolívia, né? Mas nós não estudamos o Equador, nós não estudamos o Peru, nós não estudamos o Chile, nós não estudamos o Paraguai. Professor, você que vai estudar isso agora? Não, eu vou acrescentar aqueles fatos, ou aqueles conflitos, aquelas tensões, que são mais históricas. Não essas tensões aqui, né, que aconteceu no ano passado. Eu não estou falando da tensão do ano passado, eu estou falando um pouco de história. Para você entender que na América existem várias tensões além daquelas que o livro cita. Tá legal? Você tem que saber disso. Isso é importante entender um pouco a realidade da América. Vai lá. Aqui, o exercício que nós resolvemos, que eu consegui resolver para vocês, né, nós já trabalhamos esse tema, falando das chamadas fraturas andinas, né, como que existem áreas de rompimento e etc. Vai adiante. Aqui também é um mapa que fala dos tipos de conflitos, né? América do México, América Latina, tá? Não se esqueçam, quando eu chegar na América do Norte, eu vou falar do México, vou falar dos Estados Unidos, vou falar do Canadá. O livro de vocês não fala nem dos Estados Unidos nem do Canadá. Tá? Eu estou separando assim, América do Sul agora, então vamos lá. Bom, aqui, principal fato marcante na América do Sul. Olha esse mapa. O mapa mostra África, né? Ásia, Europa, e aqui nesse cantinho mostra América. Ó, aqui nós temos Colômbia, e tudo que sai da Colômbia destina Estados Unidos, vai parar na África, Europa, vai para a Ásia. Então, nós temos as principais rotas de quê? Do tráfico de drogas. Então, quando a gente fala da Colômbia, a gente não pode esquecer desse fato, tá bom? Vai adiante. Aqui, quem mais consome a droga que sai da Colômbia? Gente, quem mais consome? Vai ver aqui. Os 10 mais do pó. Legal pra caramba isso. Estados Unidos, 3%, né? Que consomem. Espanha, 3%. A Inglaterra e País de Gales, 2,6%. A Argentina, Canadá, Peru. Olha o Brasil, que em 30º lugar, 0,7%. Tá? O que mais circula a nível de consumo de 166 milhões de pessoas no mundo inteiro? Praticamente, está quase 10%, não, está 5% quase, mais ou menos, quase 5% da população mundial. Né? Maconha, anfetamina, cocaína, né? Heroína, êxtase, mas tudo partindo do ponto de vista que nós estamos falando de um país da América do Sul. Adiante. Aqui o mapa. Indicando o que sai da Colômbia, o que passa pela Venezuela, o que passa pelos países aqui como Guiana e Suriname, o que vai para a América Central, que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, ou que também daqui a pouco vocês vão ver que vai parar no Brasil. Aqui nós estamos mostrando o nome, né, do tráfico de drogas, a sequência de empresas que envolvem esse tráfico de drogas. Vai adiante. Aqui, a posição geográfica da Colômbia, no que se refere à questão do tráfico de drogas, mas também a sua geografia. Ó, eu falei que ela tem uma saída para esse campo, que é o mar, né, no caso aí do Caribe, que é o Atlântico, e tem também para o Pacífico. Vai adiante. Aqui nós mostramos, então, os movimentos guerrilheiros, as FARCs, né, o ELN, que caracteriza a vida da Colômbia nesse movimento de guerrilha, que o livro de vocês cita como se um processo de pacificação que está acontecendo. Vai adiante. Grupos paramilitares, que seguem uma sequência militar. A Autodefesa Unida da Colômbia, as Águias Negras e os Ratrojos. Né? Quer dizer, são todos grupo paramilitar. É como se fossem milícias. Paramilitar, eles seguem paralelo às forças militares mais comuns. Vai adiante. Relação com a Guerra Fria. Na Colômbia, a principal milícia da Colômbia surge a partir da Guerra Fria. Então, quando a gente fala dos conflitos na Europa, os conflitos na América Latina, a maioria deles tem relação com os países estrangeiros. A Guerra Fria foi um grande, né, fato explicador e divulgador do problema. Vai adiante. 1960 e 70, década de consumo de cocaína e maconha foram expressivos.
No ano 80, a formação dos cartéis criminosos. Entre 90 e 2000, infiltração dos cartéis, né, dentro da instituição do Estado. Entre 2006 e 2007, cultivo de cocaína passa de 78 mil hectares para 99, quer dizer, passou a dar dinheiro, mais do que se imagina. 2013, a Colômbia era o maior produtor de cocaína do mundo. Adiante. Então, isso torna o país dependente desse tipo de produção, que não é uma produção oficial, né? Ela é paralela. Vai adiante. E os Estados Unidos calculam que, presta atenção nesse dado, 20 milhões o número de consumidores regulares de drogas, sendo que em 1988 gastaram 150 bilhões de dólares. Você percebeu como é que dá dinheiro, gente? Dá dinheiro isso, né? Calcula-se que 90% dos lucros sejam recebidos pelos grandes bancos, por depósitos de produtores e dos intermediários, e por comissão de lavagem de dinheiro. Quer dizer, dá dinheiro fazer isso aí. A Colômbia ganha esse dinheiro, que é um dinheiro paralelo, tá? Não se esqueça, vai adiante. Também, os grupos paramilitares são considerados associações terroristas pelo contrabando de droga. Então aqui nós temos até uma capa de revista falando isso. Ó, 250 mil desaparecidos, 75 mil presos políticos, terrorismo de Estado em Colômbia, SOS. Quer dizer, teve uma época que a Colômbia era chamada da terra da violência. Morria tanto, matava tanto, violência, criminalidade, por causa do tráfico de drogas. Vai adiante. O narcotráfico e os governos paralelos. Aqui, se eu fosse contar, né, eu poderia contar assim, os governos paralelos que seguem dentro da Colômbia. Então nós temos a Colômbia, o narcotráfico é uma forma de sustentação de grupos. As Farc, já falamos que vocês têm um pouco essa interação, né? Vai adiante. Brasil também, nós não falamos disso, mas o Brasil também está envolvido com o narcotráfico. Vocês perceberam que na aula de hoje eu estou dando enfoque a um fato na América Latina. O fato do narcotráfico. Coisas que eu não falei na aula passada. Na aula passada eu me referi mais aos conflitos de característica econômica, né, de característica social. Agora eu estou falando de um poder paralelo que segue os países da América. Então o Brasil também faz parte do tráfico. Vocês querem ver? Vai adiante. Olha onde passa o tráfico. Sai da Colômbia, passa pela Bolívia e vai direto para o Brasil, Rio de Janeiro, e daqui a pouco vai ser exportado. Tá bom? Presta atenção, esse Brasil é rota então. Vai. Aqui mostra as rotas do tráfico de drogas partindo da Colômbia, Peru, Bolívia, pelo Acre, Brasil tem pontos definidos, depois vai para o resto do mundo. Então no Brasil nós temos rota, né, que são rotas fluvial, destino final, né, rota terrestre, rota aérea. Gente, o tráfico de drogas gera um dinheiro paralelo, que gera financiamento de campanhas, financiamento de grupos econômicos, financiamento de tráfico de pessoas, tráfico também de escravos e etc. Vai. Aqui, nós não podemos esquecer os venezuelanos, né? Riquezas venezuelanas, as reservas de petróleo. Você nunca pode esquecer disso. Vai adiante. Volta um pouquinho, por favor. Tem uma observação para falar com vocês sobre a Venezuela. Eu pesquisei, porque eu queria falar uma coisa nova, para não ficar repetindo para vocês. Por que a Venezuela está passando tanta crise? Nós falamos que o preço do petróleo caiu no mercado mundial. Se você pegar lá os maiores produtores mundiais de petróleo, a Venezuela é o primeiro lugar no mundo. Ela não deveria estar passando crise. Então por que ela está passando crise, professor? Porque o petróleo venezuelano não é um petróleo de boa qualidade. Ele é um petróleo muito pesado, ele precisa ser muito transformado em petróleo de bom comércio. Então a Venezuela praticamente participa, apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, ela participa com quase 2% da produção mundial de petróleo. Porque o petróleo venezuelano é um petróleo pesado. Então isso é uma informação interessante, porque às vezes eles falam assim, poxa, o maior produtor de petróleo do mundo está em crise. Está em crise porque aquilo que ele produz precisa ser muito industrializado, isso custa caro, galera. Então tem muitas empresas que estão saindo de investimento lá porque lá é muito caro, apesar, né, de toda a história que nós já falamos. Vai adiante. A Bolívia, aqui nós falamos um pouco da separação dentro da Bolívia, né, da questão indígena. Vai adiante. No passado, as perdas territoriais. Vai. Outras tensões, aí eu vou acrescentar, é aqui que eu acrescento, vai adiante. De novo aquele mapa, vai. Peru,
Também no Peru, tá? Desde a década de 80, dois grupos, isso você não pode esquecer não, tá? O livro não traz isso. Dois grupos de esquerda, guerrilheiros, vêm atuando contra o governo constituído. O Sendero Luminoso, de tendência maoísta, líder, do líder chinês Mao Tse-tung, e o grupo Tupac Amaru, de tendência guevarista, seguidor das ideias de Che Guevara. Percebeu? Dois grupos de características muito parecidas. Um seguindo o comunismo chinês e outro seguindo o comunismo mais cubano. O nome Tupac Amaru é homenagem a José Gabriel Tupac Amaru, líder indígena que moveu uma rebelião. Quer dizer, foi um dos grandes heróis da história. Na música que eu estava selecionando para vocês, eles falam muito de Tupac Amaru. Nós temos que valorizar um pouco os nossos revolucionários do passado que tentaram libertar a América da opressão da Europa e também da opressão dos saxões. Vamos lá. Aqui mostra o Sendero Luminoso, as pessoas que estão ligadas a ele, armados, vai adiante. Esses dois grupos se encontram atualmente no processo de desagregação, quer dizer, esse foi um conflito que aconteceu no Peru e agora estão pacificados, mas uma pacificação ainda não completa. O líder desses grupos foram presos, mas o governo peruano ainda enfrenta algumas resistências, mas resistências assim pequenas. Mas isso mostra que a guerrilha atua no Peru. Vai. Aqui mostra o Peru. Vai. A localização, já mostramos aqui. Importante. Vai. O narcotráfico também atua no Peru. Tá? Vai adiante. Aqui nós mostramos as tensões entre Brasil e Bolívia, na época do Lula. O gás natural que o Brasil produziu, ou construiu, entre Santa Cruz de la Serra até São Paulo, depois de São Paulo foi para Santos, Sul, e está chegando até agora também ao Espírito Santo. E mostrando aqui o Lula, o Hugo Chávez, presidente, se não me engano, do Chile, Bachelet, e o Evo Morales. Mostrando um pouco quando a esquerda, foi isso que o seu livro trabalha na primeira parte do capítulo dessa frente, a esquerda avançando na América. Então esses líderes aqui são chamados líderes de esquerda. Nenhum deles praticamente é presidente hoje, tá? Mas foi uma época em que a América Latina era envolvida pelas tendências da esquerda. Hoje a América Latina é envolvida mais pelas tendências da direita. Então você pega o presidente lá do Chile, de direita, da Colômbia, de direita, o do Brasil, de direita, da Argentina, que voltou um pouco à esquerda. Não vai adiante. Os conflitos entre Colômbia, apoiado pelos Estados Unidos, Venezuela, do petróleo, e o Equador. Então, quer dizer, esses países também vivem tensões entre eles. Tensões manipuladas pela grande mídia e principalmente também pelos interesses internacionais. Vai lá. Por isso, eu termino, mas antes, espera aí, quero dizer a vocês que qual é a novidade da aula de hoje? Primeiro, o trabalho, o trabalho de música. Ver a América do ponto de vista da musicalidade. Isso é muito interessante. Cara, você nem imagina a quantidade de músicas latinas que eu ouvi, de Cuba, do México, também de outros países da América Latina. Então eu selecionei duas brasileiras para a gente fazer um trabalho. Então vocês vão receber orientações de como vai ser esse trabalho. Tá legal? Segundo é isso. E segundo, eu comecei a falar do Peru. Eu acrescentei o Peru nessa história. E terceiro, eu dei um enfoque muito voltado para a questão do narcotráfico, que é uma realidade macroeconômica aqui da América do Sul. Um beijo no coração. Fique com Deus.